Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe esta mini bolsinha ou porta-moedas, muito fofa e muito rápida de ser feita, e gastando pouquíssimo fio. E se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula que posto por aqui. Aí aproveita também e vem aqui nos comentários, arrasta para o lado e deixa o seu hype. É de graça e ajuda muito o nosso canal. Eu vou passar as medidas da bolsinha para vocês. Ó, ela ficou medindo 10 centímetros de altura por 10 centímetros de largura. E ela ficou pesando 73,2 gramas. Para fazer a confecção da nossa bolsinha, eu vou utilizar um restinho de fio que eu tenho. Este fio é da marca Rebecca Fashion, 5 milímetros, na cor bege acetinada. Vocês podem utilizar o fio que vocês tiver em casa. Vou utilizar a agulha 4 milímetros, mas vocês podem utilizar a agulha da preferência de vocês. Vou utilizar um zíper de 15 centímetros. Linha e agulha para a costura do zíper e da etiqueta personalizada. Etiqueta personalizada com a minha logomarca. Tesoura e isqueiro para os arremates. Vou iniciar fazendo um nozinho corrediço. Este nozinho corrediço já é a minha primeira correntinha. Eu vou subir um total de 20 correntinhas. Feitas as minhas 20 correntinhas, eu vou virar do lado avesso essas correntinhas, ó. Aqui é o lado da frente e aqui é o lado avesso. No lado avesso se forma essas alcinhas, ó. E é aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou vir nesta primeira alcinha, ó, que é onde está saindo a minha laçada. Venho nesta primeira alcinha, faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha das minhas correntinhas. Vou ficar com um total de 20 pontos baixos nesta primeira carreira. Feitos os meus 20 pontos, ó, fiz até o meu último ponto, né, onde a gente fez o nozinho corrediço. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho para a gente prosseguir para a segunda carreira. Eu vou pular a minha correntinha e o meu primeiro ponto. Já vamos contar a correntinha como nosso primeiro ponto, ó. Venho no meu segundo, ó, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho neste segundo. Observem que este é o avesso dos nossos pontos, né? A gente fez a primeira carreira, ó, aqui o avesso. Eu vou vir no segundo ponto, vou pegar nesta alcinha e somente uma alcinha do meu ponto baixo. Vou puxar, fazer um ponto baixo. E assim eu vou seguir, ó, sempre pegando nesta alcinha do lado avesso e pegando uma alcinha do meu ponto. Vai ficar este relevo. Vou trabalhando um ponto para cada ponto. Cheguei no último ponto, vou pegar a alcinha do lado avesso e uma alcinha do meu ponto. E assim a gente finaliza a segunda carreira. Faço correntinha, viro o trabalho, vou pular minha correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e repito o que eu fiz na minha segunda carreira, tá? Observem que está no avesso do ponto, eu vou pegar a alcinha do lado avesso e somente uma alcinha. Vou trabalhar assim até o final da minha carreira. Lembrando que a gente sempre vai manter a mesma quantidade de pontos, tá? 20 pontos baixos em cada carreira e contando o primeiro ponto com a correntinha que a gente fez. Cheguei no meu último ponto e aqui neste último ponto, por ser a correntinha, não tem as duas alcinhas do ponto, tá? Nós estamos pegando na alcinha de trás, né, do lado avesso do ponto e somente uma alcinha do ponto. E aqui neste último ponto não tem essas duas alcinhas. Então, nós vamos pegar aqui, ó, entre essas duas alcinhas, ó, tem essa alcinha de cima, a gente insere a agulha aqui.
e faz o ponto, ok? Então, toda vez que a gente for fazer o último ponto, ó, vou dar um exemplo, eu vou virar o meu trabalho e vou iniciar a quarta carreira, né? Então, nós vamos fazer os pontos, vai fazer a correntinha, vai vir no segundo ponto, vai contar o primeiro ponto com uma correntinha. Nós vamos prosseguir fazendo os pontos, e aqui sempre no último ponto, ó, como vocês podem observar, não tem as duas alcinhas, porque é a nossa correntinha inicial. Vai vir aqui no meio e fazer o ponto normalmente, ok? Eu vou prosseguir com as minhas carreiras até a carreira de número 9, tá? Fazendo esta repetição. Pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo pegando a alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do ponto. Vou fazer as minhas carreiras e já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Finalizei as minhas 9 carreiras, agora nós vamos fazer o acabamento da nossa base. Ó, eu vou vir em cada lateral aqui de cada carreira e vou intercalar um ponto baixíssimo com um ponto baixo. Então, já vou vir aqui nesta alcinha, ó, desta próxima carreira, e vou fazer um baixíssimo, desta forma. Agora, eu vou vir nesse espaço, ó, da próxima carreira, vou fazer um baixo. Venho nesta alcinha, faço um baixíssimo. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. Nesta alcinha, um baixíssimo. No próximo espaço, um ponto baixo, um baixíssimo, um ponto baixo. Então, nesta primeira lateral, nós intercalamos um ponto baixíssimo com um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nesta parte, que foi a nossa primeira carreira, e vou colocar um ponto baixíssimo neste primeiro ponto. Vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Aqui nesta primeira lateral, a gente ficou com um total de 8 pontos, tá? Então, tô passando a quantidade de pontos para vocês, porque quando a gente chegar ali na segunda lateral, né, que é igual a essa, tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Senão não fica proporcional. E neste outro lado, nós vamos ficar com 20 pontos, tá? Que é a quantidade de pontos que tem em cada carreira. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, faço um baixíssimo. Ó, vou vir neste espaço, vou colocar um ponto baixo, tá? Aí, nessas alcinhas, eu coloco um ponto baixíssimo. E assim eu sigo, ó, intercalando um ponto baixíssimo com um ponto baixo, igual fizemos ali na outra lateral, tá? Vai dar a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui. Contando a partir deste ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, assim a gente finaliza a primeira carreira do nosso acabamento. Agora, nós vamos para a segunda. Nesta carreira, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos em toda a carreira. Ó. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, porém eu não vou pegar as duas alcinhas, vou pegar somente uma alcinha, que é essa alcinha de trás, ó. Vou fazer um baixíssimo. Pode marcar este primeiro ponto, tá? Para saber que aqui é o início da carreira. E fazer o fechamento quando finalizar. E eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ó. Pegando sempre na alcinha de trás. Vou seguir fazendo por toda a minha carreira, tá? Até chegar aqui neste último ponto. Finalizada a minha última carreira de pontos baixíssimos, agora nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira. Então, já cortei aqui o meu fio, tá? Vou puxar todo ele do meu ponto e vou fazer um ponto fake, ó. Vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas do meu primeiro ponto baixíssimo, já posso retirar esse marcador. Puxo o meu fio aqui para trás, coloco a minha agulha aqui por trás, ó, do meu último ponto. Pego somente uma alcinha dele e puxo o meu fio aqui para trás, ó. Ajusto aqui o meu ponto fake.
e faço o arremate dos fios, tá? Tanto do início como o do final. Então, puxo aqui entre os pontos, escondendo a minha ponta, né? E depois selo com a chama do isqueiro. Tá? Esse aqui também, esse do início. Pode passar entre os pontos. E selar com o isqueiro também. Finalizados meus arremates, esta base ela serve também como fundo de bolsa, tá? Eu utilizei este padrão de pontos para fazer a bolsa bela. Quem ainda não assistiu a videoaula, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Ela ficou de largura 20 centímetros por 10 centímetros de altura. Agora nós vamos fazer a costura das laterais da nossa bolsinha. Então, esta é a parte da frente, né, que vai ficar para a frente da nossa bolsinha. Eu vou dobrar a minha base ao meio, ó, e vai ficar do lado avesso, né, a minha bolsinha. Nós vamos fazer a costura das laterais, né, do lado avesso, e depois nós vamos virar para que fique do lado da frente. Então, vou pegar aqui o meu fio. Esta parte é mais no olhômetro mesmo, tá? Vocês vão dobrar ao meio certinho e definir onde vocês querem iniciar a costura. Então, eu inseri a minha agulha, ó, pegando as duas alcinhas dos pontos, né, correspondente de cada lado, ó. Eu vou puxar a ponta do meu fio para fazer uma laçadinha, ó. Eu ajusto essa laçada. Pego uma alcinha desse lado, pego uma alcinha do outro lado. Faço um baixíssimo. Então, sigo fazendo um baixíssimo para cada ponto, pegando as alcinhas de cada lado da minha base, ó. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixíssimos, tá? Vou puxar tudo aqui, o meu fio. E agora é só fazer o arremate dos fios, tanto do início quanto do final, tá? Passa entre os pontos e sela com o isqueiro. Finalizei os arremates deste lado. Agora eu vou fazer a mesma costura deste outro. Aqui a gente separou 7 pontos para fazer a costura. Nós vamos separar 7 deste lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Vai dar um total de 6 pontos baixíssimos. Para que os pontos baixíssimos fiquem igual deste outro lado, né? Para o lado da frente, eu vou iniciar aqui de baixo. Então, pego as duas alcinhas, ó, de cada lado. Ó. Observem que os pontos baixíssimos da costura deste outro lado está para o lado da frente. Então, eu vou iniciar aqui do fundo, tá? Para que não fique do lado avesso. Mas se vocês iniciar aqui de cima e ficar do lado avesso, não há problema algum, tá? Afinal de contas, nós vamos virar e vai ficar tudo do lado avesso. Puxo a minha laçada e vou fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui a gente fez 6 pontos baixíssimos, faço 6 pontos baixíssimos deste lado também. Tá? Agora é só cortar o fio. Só cortar o fio e fazer os arremates igual fizemos deste lado. Finalizado os arremates da costura das laterais, a gente vai virar essa peça, tá? Este vai ser o lado da frente da nossa peça, esse vai ser o lado avesso. Mas antes de fazer essa virada, nós vamos colocar o zíper. Caso vocês não vá colocar o zíper, é só virar e colocar o fechamento da preferência de vocês. Eu vou colocar o meu zíper, ó. O meu zíper está assim, desta forma, né? E eu vou costurá-lo aqui, ó, na abertura. Mas antes eu vou
tirar aqui o meu cursor, vou dividir ele em dois, assim fica mais fácil, né, de fazer a costura. Posicionei aqui mais ou menos onde eu quero o meu zíper. Vou pegar linha e agulha e fazer a minha costura. Observe que no meu zíper tem esta linha, e é aqui que eu vou iniciar a minha costura, ó. Sempre me guiando por essa linha do meu zíper, ó. Então, insiro a minha agulha no meu zíper, atravesso o meu ponto. Puxo. Aqui eu já fiz um nozinho para não escapar. E vou fazendo uma costura de vai e vem, ó. Saio aqui, ó. Saí aqui na linha que eu falei para vocês que eu vou me guiar, ó. Insiro aqui por dentro, insiro pela frente, ó. Puxo o meu fio. Volto aqui entre os pontos, aqui por trás, e saio no meu zíper. E é assim que vamos fazer a costura. Ó. Aqui eu já posso retirar esse alfinete. E agora é só ir ajustando o zíper. Como aqui no nosso zíper tem uma curva, é natural que ele dobre desta forma, ó, tá? Então, sempre vou ajustando os dentinhos para ver onde tá posicionado. E vou fazendo a minha costura. Eu vou fazer a minha costura. Já retorno com vocês. Fiz a minha costura, ó, até chegar aqui nesta ponta. Agora eu vou voltar, ó. Eu vou voltar com a minha agulha, passando uma segunda costura, tá? Então, eu volto, passando uma segunda costura no meu zíper, até chegar ali onde eu iniciei, né, a minha costura. Aí eu vou amarrar uma ponta com a outra e fazer o arremate da minha costura. Finalizei a minha segunda costura, ó, cheguei onde eu iniciei a primeira costura, eu amarro uma ponta com a outra para fazer o arremate da costura. Dou alguns nozinhos. Vou deixar essa outra ponta para a gente fazer o terminal do zíper, tá? Mas não vamos fazer agora. Vamos fazer a costura, então, da segunda parte, tá? Eu vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz a costura da primeira. Ok? Então, eu centralizo aqui o meu zíper. Tá? Pelo lado avesso, eu esqueci de falar para vocês, mas esse aqui é o lado avesso do zíper, ó. Este é o lado da frente e este é o lado avesso. Então, a gente centraliza, então a gente coloca o zíper com o lado avesso virado para frente, tá? Já que aqui é o avesso, né, da nossa bolsinha. Então, centralizo, ó, a minha segunda parte do zíper, pode alfinetar. Tá? Alfineta aqui para não escapar. E alfineta aqui também o final do zíper. Ó, sempre deixando pontinha com pontinha, ó. Centraliza bem esse zíper para não ficar torto. E agora eu vou iniciar a minha costura, tá? Eu vou adiantar a costura desta segunda parte, já que vai ser só repetição do que a gente fez aqui na costura da primeira parte, ok? Vou costurar a minha segunda parte e já retorno com vocês. Finalizei a minha costura, já amarrei uma ponta com a outra e vou deixar esta ponta, ó,
na agulha, porque nós vamos fazer o terminal. Assim como nós deixamos aqui deste outro lado um pedacinho de fio para fazer o terminal. Antes de fazer o terminal, eu vou colocar o meu cursor. Eu vou colocar o meu cursor com esta parte virada para a frente, ok? Para que quando a gente vira a peça, o cursor esteja virado para o lado correto, né? Com o lado do puxador para a frente. Eu vou deixar o puxador virado para esta direção, para eu conseguir puxar, né, o zíper. Essa parte exige um pouco de paciência para colocar o cursor no zíper, tá? Às vezes ele escapa, é bem chatinho mesmo de colocar. Aqui eu encaixei. Aqui eu puxo, ó, consegui colocar, ó, tá? Vai ficar assim, desta forma, ó, com esta parte do lado avesso. Agora eu vou fazer o terminal do meu zíper. Então, coloco aqui a minha agulha na linha e vou passar aqui, ó, algumas vezes, fazer uma costura. Aqui passando algumas vezes no meu zíper, tá? Agora que eu finalizei o meu terminal, eu vou amarrar com a minha ponta do início, tá? Faço um nozinho e corto o excesso dos fios. Depois eu vou vir para este outro lado e fazer o mesmo, tá? Vou fazer um terminal aqui também. Finalizei a costura do meu zíper, né? Fiz aqui os terminais. Agora eu vou virar a minha bolsinha para o lado da frente, tá? Com cuidado. Desta forma, ó. Passando aqui. Ajeito os cantinhos. Sempre ajeitando a peça, ó. Agora eu vou fazer a costura da minha etiqueta personalizada. Então, eu centralizo a minha etiqueta no meio da minha bolsinha e vou costurar, colocando a minha agulha aqui por dentro e passando entre o buraquinho da etiqueta, ó. Se preferir, pode fazer a colagem também desta etiqueta. Agora que eu já costurei este lado, eu atravesso a minha agulha, ó, entre os pontos, para passar para o próximo buraquinho da minha etiqueta. Agora que eu finalizei a costura da minha etiqueta, eu passo a minha agulha entre os pontos pelo lado avesso, até chegar ali onde eu iniciei a costura e amarro uma ponta com a outra para fazer o arremate. Finalizei a costura da minha etiqueta, personalizada com a minha logo. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Vai lá e me segue por lá também. Até a próxima videoaula. Tchau!